Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrades e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrades, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos por esta oportunidade de estarmos na tua casa, Pai. Te agradecemos pelos irmãos, pelas famílias aqui presentes, por cada um que se esforçou para estar na tua casa nesta noite. E que todos possam sair daqui edificados, abençoados pela tua palavra, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Ele está sentado, irmãos. Meus queridos, num dos momentos mais importantes da nação de Israel, aonde eles estavam possuindo a terra que eles tanto almejavam, tanto sonhavam, as promessas de Deus estavam se cumprindo, e agora eles chegaram numa terra onde o povo daquela terra adoravam tudo que é tipo de deuses. E houve um problema com a nação de Israel. Eles começaram a se misturar, a ver aquelas nações que adoravam ídolos, que adoravam Deus que eles mesmos fabricavam, e todo que é tipo de superstição. E daqui a pouco, num momento fadídico, num momento importante, Josué, ele diz, vocês precisam escolher. E levou o povo a uma escolha, mas ele foi categórico, disse, escolhei a quem servais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, a vida pós-moderna conspira contra a família, conspira contra o lar, contra o casamento. Levar a família a servir ao Senhor nos dias atuais, nos dias presentes, é um desafio que só se vence, irmãos, com a graça e o poder de Deus. A família que fielmente serve a Deus, ela jamais será destruída. Os ventos sopram de todos os lados. É claro que nós temos que vigiar e orar em todo o tempo, para que a nossa família, para que o nosso lar, para que a nossa casa não venha a ser abalada pelos vendavais da vida, que não venha, nós temos que orar e vigiar para que a nossa família não venha a ser abalada pelas águas da imoralidade que encobre o presente século, e também temos que orar e vigiar para que essas tempestades que batem violentamente contra a família não venham destruir a nossa família. E para isso precisamos ser vigília de maneira ininterrupta. Nós temos que estar sempre vigiando, porque existe uma orquestração diabólica e uma conspiração satânica contra a família. Irmãos, se na época de Josué, o grande líder que substituiu Moisés na liderança do povo israelita na direção a Canaã, se já era um desafio levar a família a servir ao Senhor naquela época, quanto mais na época pós-moderna que vivemos, não é difícil de entender que essa missão de servir ao Senhor é muito mais desafiadora para nós e até preocupante hoje do que nos dias de Josué. Se Josué já se preocupava naquela época e já via o povo ficando entre dois pensamentos, sendo influenciado
pelos povos aonde eles estavam chegando para habitar, para conquistar aquelas terras. A influência dos deuses daquele povo já estava penetrando nas famílias do povo de Deus, quanto mais hoje nos tempos atuais. Os tempos atuais, irmãos, são tempos difíceis para a família cristã e até para a família tradicional, não só para a cristã, mas até para a família tradicional, como conhecemos na Bíblia, como nós conhecemos, como a Bíblia ensina. Os tempos atuais conspira contra a família, contra o modelo familiar bíblico, contra a família tradicional, que é o que a Bíblia pregoa. A maioria dos pais sabe que para criar os filhos de acordo com os elevados padrões e princípios da palavra de Deus, hoje está ficando complicado, está difícil, mas é necessário, irmãos. É necessário e é possível você educar teus filhos no temor do Senhor. É necessário e é possível. Dizer que é fácil, não, não é fácil. O mundo que nós vivemos conspira contra a família, contra a criação dos filhos, contra a educação que a Bíblia ensina, e não é fácil. Educar filhos hoje no modelo bíblico, levar a família a temer ao Senhor e todos servirem ao Senhor, não é fácil. Mas é necessário e é possível, porque há a graça de Deus que é derramada sobre nossa vida. A vida moderna hoje, irmãos, e os meios de comunicação tentam de todas as formas moldar a opinião pública pelos valores anticristãos, pelos valores anti-Deus. Hoje, os meios de comunicações e em diversos itens da sociedade, hoje há uma conspiração e eles tentam mudar a opinião pública através, principalmente, dos meios de comunicação, para combatendo os valores cristãos. E há uma conspiração e uma cadeia que se une de órgãos da sociedade contra Deus, contra os ensinos bíblicos, contra a Bíblia, e rejeitam a autoridade da palavra de Deus de uma forma veemente e não aceitam que a palavra de Deus seja uma regra fiel de ensinamento, de educação e de fé. Então, há uma conspiração, porque a sociedade, ela tem a sua opinião moldada por aquilo que ouve, por aquilo que estão aprendendo, aquilo que estão ouvindo, principalmente através da televisão e dos outros meios de comunicação, como internet e enfim. Nós sabemos, irmãos, que o lar, como instituição divina, ao lado do casamento, da família, tem sido atacados todo dia por forças malignas, poderosas, que ameaçam destruir os alicerces da família. E o que fazer nessa hora? Nós cristãos, irmãos, nós temos ao nosso dispor as melhores armas para rechaçar, para contra-atacar os ataques malignos, estão conosco, que é Deus, que é a palavra de Deus, que é a nossa fé, que é a presença de Deus, é a direção do Espírito Santo, é a graça do Senhor, é a presença de Deus em nossa casa, em nossa vida, em nosso lar. É isso que vai fazer a diferença. Não tem como você combater os contra-ataques do inimigo contra a igreja sem a fé, sem a palavra de Deus, sem a oração, sem uma vida com Deus, irmãos. Nós temos ao nosso dispor a palavra de Deus, a fé, a graça do Senhor. Irmãos, a igreja, ela tem a oração.
que é uma arma poderosa. A igreja tem o jejum. Nós temos a própria palavra de Deus que nos orienta, que nos ensina. Nós temos o nome de Jesus, que é um poder para destronar as forças diabólicas. Nós temos o sangue de Jesus para impedir realmente o mal penetrando na nossa casa. Nós temos a ação poderosa do Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo, irmãos, que nos ajuda, nos guia, nos dá força, nos dá discernimento para que possamos realmente servir a Deus e colocar Deus na nossa família. O Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo, irmãos, é tudo que nós precisamos dentro do nosso lar. A Bíblia diz que essas armas, como o sangue de Jesus, o nome de Jesus, a oração, o jejum, a própria palavra de Deus, o Espírito Santo, não são armas carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas do inferno. Aleluia! Nós temos armas poderosas para destruir as fortalezas infernais que querem destruir a família. A maior arma está com a igreja, irmãos, não está com o mundo. Então, por mais que ficamos apreensivos, por mais que vivemos dias complicados, mas as melhores armas ainda estão conosco. Aleluia. Irmãos, a despeito de todos os embates, a despeito das forças terríveis que agem contra a família, ainda a fé, irmãos, ainda o você estar na igreja, ainda essa fé em Deus que criou os céus e a terra, é a solução para você obter uma família bem estruturada, bem edificada e com bases seguras e com bases que vão desaguar em prosperidade e protegida, refugiada em Deus, irmãos. Então, meus queridos, você precisa entender que a despeito de todas as coisas, a fé é que vai proteger a tua família. Por isso, você não pode perder a fé que uma vez foi dada aos santos. É a fé, irmãos, no mundo que nós vivemos, que tudo tem que ser apalpável, tudo tem que ser aquilo que estão vendo, tem que ver para crer. Mas ainda, irmãos, a fé remove as montanhas e remove os obstáculos que querem impedir as bênçãos de Deus na tua vida. Nós vemos que o carcereiro de Filipe, ele experimentou um grande impacto na sua vida e na vida da sua família. Ele estava a um passo para perder a sua vida. Ele estava no meio de um vendaval, onde ele pensou, não me resta mais nada a não ser me suicidar-se. Mas quando ele pensava em fazer isso, em tirar a sua vida, ele ouviu uma palavra, ele ouviu algo através de Paulo e Silas. A mensagem do Evangelho do poderoso Jesus Cristo penetrou no coração desse carcereiro e mudou não só a sua vida, mudou a vida da sua família. O Evangelho, por mais que existem barreiras infernais querendo impedir que o Evangelho entre nas famílias, mas o Evangelho é o remédio, o Evangelho é a solução, o Evangelho é realmente a solução para as famílias atuais. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo ainda é poderoso para mudar a família, para mudar os filhos, para mudar os pensamentos, para transformar uma família. Não existe outra maneira de família serem transformada a não ser pelo poder do Evangelho. Aleluia. Por isso Jesus disse: ide e pregai o Evangelho. É o Evangelho que muda as famílias, é o Evangelho que muda os lares, é o Evangelho que muda o pai, muda a mãe, muda os filhos. Muda, irmãos, o Evangelho muda. Aleluia. Tem pessoas que já não creem mais no efeito do Evangelho, mas o Evangelho ainda é poder de Deus para transformar as famílias. Aleluia. Irmãos, Josué, ele toma uma decisão exemplar.
nesse momento auge que Israel estava possuindo a terra que Deus havia prometido, Josué tomou posição ao lado de Deus e da sua família. Ele estava exortando o povo a se definir. O povo tinha que tomar uma definição ante a idolatria que estava querendo penetrar na nação de Israel. E ele disse: eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor, a fim de preservar a sua família da idolatria, dos laços da imoralidade, da iniquidade, da maldade que eles estavam encontrando ali na terra que estavam possuindo. Josué, ele toma uma firme posição. Ele diz: gente, vocês precisam escolher. Se vocês querem servir aos deuses dos amoreus, dos heteus, dos heveus, dos zeus que estavam ali naquela terra, ou vocês vão servir ao Senhor que nos tirou com mão forte do Egito, que abriu o mar vermelho e que tem nos protegido até então. Eu não sei o que vocês estão pensando, agora eu já tomei a decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué foi decisivo, ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeiramente, irmãos, ele tomou a responsabilidade para si próprio. Primeiramente ele disse: eu vou servir ao Senhor. Aleluia. Irmãos, esse eu significa que Josué estava assumindo profundas responsabilidades. As responsabilidades começam com você, pai. Você que é cristão. É claro, se o pai não é cristão, vai ser com a mãe. Se nem pai nem mãe são crentes, vai ser o filho. Mas como ele e a sua família eram cristãos, então ele toma a responsabilidade. Isso fala de assumir compromisso, de assumir a responsabilidade. Josué estava se comprometendo com Deus e também com a sua própria família. Ele estava dizendo: eu vou servir ao Senhor, e a minha família também, porque a minha família pode se espelhar em mim, porque eu sirvo ao Senhor. Isso é responsabilidade, isso é compromisso. Josué estava afirmando que tudo começava com ele, com o seu testemunho, com a sua vida exemplar. Tudo começava com a sua vida que ele tinha, sentia e vivia para Deus, tinha Deus na sua vida e a presença de Deus era real na sua vida. Então, os filhos, a esposa, a família podiam olhar para ele, porque ele era espelho para a família. E ele dizia: eu sirvo ao Senhor, e a minha família também vai servir, porque a minha família está olhando para mim e sabe que eu sirvo ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, isso fala de comprometimento. Josué não tinha vergonha de se comprometer e dizer para o mundo ouvir, para a nação de Israel ouvir, que ele queria servir a Deus. E ele não tinha medo de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque, irmãos, ele dava exemplo para isso. Sem dúvida, era um homem que dava testemunho, e a família conhecia Josué. Ele tomou essa decisão, irmãos, porque a sua vida era uma vida entregue a Deus. A presença de Deus era real na vida de Josué. Ele falava com Deus, ele conhecia o Deus que ele servia, e por isso ele podia dizer: você conhece o Deus que você serve? A presença de Deus tem sido real dentro da tua casa? A tua casa, irmãos, é um pedaço do céu ou um pedaço do inferno? A tua casa, as pessoas lá dentro, estão vendo exemplo em você, pai, em você, mãe? Ou você, filho, que teus pais não são crentes, os teus pais podem ver Jesus na tua vida? Irmãos,
Eu fico feliz porque Josué, quando ele disse eu, isso mostra o seu compromisso pessoal. Isso mostra, irmão, que ele tinha ciência que o processo de transformação em sua família começava com ele. E não pode ser diferente hoje. O processo de transformação dentro de uma casa começa com o pai que é cristão, que é crente. Se o pai não é cristão, começa então com a mãe. Se os pais não são crentes, então é com aquele que é crente. Mas se o pai é crente, como que o processo de transformação vai ser alcançado dentro do coração, na vida dos filhos, se não começar com o pai? O pai é o espelho, o pai é o exemplo. Então Josué, ele sabia que o processo para que a família viesse realmente buscar ao Senhor, ele começava com ele. Por isso ele diz, eu e a minha casa. Porque a casa dele podia olhar para ele. Ele tinha ciência que a transformação, que aquele processo começava com ele, irmãos. Meus queridos, tem pais que sempre estão transferindo responsabilidades, não assumem seus próprios erros, e por isso sempre estão culpando alguém. Eu estou falando de pais cristãos, é claro. Tem pais cristãos que não assumem a responsabilidade e nem o comprometimento com Cristo. Dentro de casa, os próprios filhos ficam espantados com a atitude do pai. Porque na igreja vê um tipo de atitude, mas dentro de casa outro tipo. Na igreja o pai é quase um santo ou um santo, mas na igreja, lá em casa é complicado, né? As atitudes em casa são diferentes. O pai tem uma dupla personalidade, os pais, e isso é terrível para bombardear e para destruir o processo de transformação que Deus quer fazer na vida dos filhos, quando os filhos não veem exemplo na vida dos pais. Então os pais precisam ter muito cuidado na educação dos filhos. Sabemos que educar filhos não é brincadeira, educar filhos não é nenhuma colônia de férias, educar filhos não é nenhum parque de diversão, educar filhos é realmente uma faculdade, e daquela puxada, né? Daquela com exames e provas terríveis. E quem tem filhos sabe disso. Criar filhos não é brincadeira. Precisa graça, precisa paciência, precisa sabedoria. E principalmente nos dias atuais, aonde as próprias leis governamentais estão indo de contra a Bíblia e fazendo com que os pais estão perdendo o poder de educação dos filhos. Em outro dia vai ser falado mais sobre essa questão de educação dos filhos. Mas nós vivemos nessa era complicada e os pais precisam de graça, precisam de sabedoria para que ele possa dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Agora, pais crentes, pelo amor de Deus, não transfira responsabilidades e culpas de alguma coisa sair errado para os outros. Tem pai, tem filhos, tem pessoas, uma família cristã, quando um fica culpando o outro dentro de casa, joga as responsabilidades para o outro. O pai joga para a mãe joga para o pai, os pais jogam para os filhos jogam para os pais. E quando não tem ninguém para jogar, então joga sobre o sogro ou sogra, e quando não tem esses, joga sobre qualquer um, e até sobre o pastor, né? E até sobre os professores. Não, mas é o pastor, é as professoras lá que não estão educando direito nossos filhos. Oh, meus queridos, a educação dos seus filhos é lá dentro de casa. Os professores aqui, eles dão um complemento disso. Eles ajudam também, é claro, porque aqui eles estão inculcando na mente das crianças Deus, mas é o Deus que eles estão aprendendo lá dentro da tua casa. Que Deus você tem revelado para seus filhos? Não adianta os professores aqui falar de um Deus que transforma, de um Deus que muda, de um Deus que realmente
faz coisas tremendas, e os filhos lá dentro de casa, olha, não, mas esse Deus não chegou aqui ainda não. Esse Deus não chegou aqui ainda não. Mas o Deus que nós servimos, eu creio que chegou já na tua casa. Eu creio que teus filhos podem ver a diferença. Então vereis a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não tem, aquele que não serve. Irmãos, não fique transferindo responsabilidade. Josué, ele toma uma decisão como que de um sacerdote familiar, irmãos. E realmente o pai, ele se torna o sacerdote do lar. Ele se torna o pai, o marido, ele precisa ser o sacerdote, ele precisa ser o pastor dentro da sua casa, aquele que preserva, que cuida do rebanho que Deus colocou sobre os seus ombros. Principalmente o pai que é crente. Se não é o pai, então, que a mãe seja crente, é a pastora lá dentro da sua casa. Irmãos, Josué, ele toma uma posição de sacerdote. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu vou pastorear a minha casa. Era isso que ele estava dizendo. Eu vou pastorear a minha casa. Aleluia. Pais que estão aqui, mães, pastoreie a sua casa. Aleluia. E você vai ver Deus presente. Você vai ver a glória de Deus se manifestar na tua casa. Aleluia. Irmãos, principalmente nós, homens casados, que aqui estamos, que servimos ao Senhor, nós temos que ter a responsabilidade de governar a nossa casa bem e prestar contas a Deus pelo funcionamento da mesma. Deus vai cobrar de nós, pais casados, como nós administramos, como nós estamos cuidando da nossa casa. Nós precisamos governar bem a nossa casa, irmãos. Nós que estamos casados, precisamos governar bem a nossa casa. E começa com o homem que é crente, né? Tudo começa, irmãos, com esta vida entregue a Deus, com essa vida tendo contato com Deus, tendo experiência com Deus. Josué sabia, irmãos, que todos os dias surgiriam oportunidades oferecidas pelos moradores daquelas cidades que eles estavam se apossando. Todo dia iriam surgir oportunidades visando afastar a nação de Israel, as famílias de Deus, tirando Deus da mente das crianças, da mente do povo de Israel. Ele sabia que todo dia viriam agentes malignos, tirando Deus da mente do povo de Israel. Então, ele toma uma posição firme. Ele disse, gente, pare. Vocês precisam escolher a quem servir. Não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a dois senhores, irmãos. Família, eu sei que é um projeto de Deus. E porque é um projeto de Deus, irmãos, o inimigo sempre vai fazer de tudo para destruir. Família não é uma ideia de igreja, não é uma ideia da sociedade. Família é uma ideia de Deus. Agora vem as pessoas, infelizmente, do governo até, dizendo, não, essa família desse estilo tradicional já era. Nunca já era e sempre vai ser, irmãos. Aconteça o que acontecer, família é essa, pai, mãe e filhos. Não é dois homens e nem duas mulheres. Dois homens e duas mulheres até podem criar filhos, mas não podem obterem filhos. Irmãos, a sociedade está complicada, né? Mas Josué, ele disse, eu e minha casa. Ele sabia que o povo de Israel iria ter muita influência daquelas cidades onde eles estavam tomando posse. E não é diferente hoje, irmão. A influência
do mundo aí fora sobre as famílias cristãs é terrível. E nós temos que ser guarda, vigiando, para que as malignidades não penetrem na nossa família. Somente uma família alicerçada na palavra de Deus, e tendo um bom relacionamento com Deus, e também tendo um relacionamento com a igreja, irmãos, terá todas as estruturas espirituais e força emocional para suportar todas as adversidades, para suportar os ataques do inimigo. E mesmo assim, os ataques do inimigo jamais vão conseguir abalar uma família que está estruturada na palavra de Deus e que tem um bom relacionamento na igreja. A igreja, irmãos, faz parte de uma família bem estruturada. Você quer ver a família frutificando? Traga a família para a igreja. Você quer uma família contra-atacando e protegida dos ataques do diabo e da pós-modernidade, das ideias infernais que aí estão? Traga a família para a igreja. A única maneira de você proteger a família é trazendo a família para a igreja. Muitos cristãos não estão conseguindo ver sua família servindo ao Senhor por falta de trazer a família à igreja, por falta de atitude firme, atitude amorosa. Não pode abrir guarda, não tem negócio, irmãos, com essas ideias mundanas, infernais, querendo destruir a família. Não tem negócio. Não, mas alguém disse, mas vocês evangélicos precisam ser mais flexível em algumas coisas. Não, irmãos, as doutrinas fundamentais de Deus, irmãos, sobre família, sobre cristianismo, não tem negócio. Nós jamais vamos negociar algumas verdades. As verdades de Deus não podem ser negociadas. As verdades de Deus são verdadeiras, que precisam ser seguidas à risca. Não tem negócio, irmãos. Família que vai negociando as verdades do Evangelho, as verdades de Deus, elas vão sendo bombardeadas. E daqui a pouco não tem mais jeito, irmãos. Quantos pais se conformam com o que está acontecendo no mundo moderno, diante da destruição dos valores éticos, valores morais que estão sendo pisoteados, estão sendo os valores éticos e morais, estão sendo jogados no lixo, e tem pais que vão se conformando, e daí já não tem mais força para corrigir os filhos, e também não tem exemplos para fazerem as correções necessárias. Irmãos, quantos pais que já estão naquela ideia, que os filhos até muitas vezes dizem, ou alguém diz, não, até rotulam os crentes de antiquados, de quadrados, e que parece que estão ainda vivendo na época do dinossauro, ou sei lá. Irmãos, quantas flechas infernais que sorrateiramente querem entrar na tua casa, na tua família, e se você ceder, você vai ser atingido e a família vai perecer. A família vai perecer, irmãos. A maior parte dos ataques contra a família cristã, elas estão tendo algum tipo de sucesso, porque o líder do lar, ou os líderes do lar, não tomam posição desde cedo, posição definida. E Josué, percebendo isso, ele tomou a decisão bem definida, bem clara. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essas ideias desses deuses, essas ideias dos amorreus e outros deuses aqui não vão entrar na minha casa, porque eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Irmãos, as crianças hoje
muitas vezes são criadas de forma totalmente errada, entregue a tudo que é tipo de ensinamentos errados. Os adolescentes hoje ficam entregues a si mesmos, né? Os jovens hoje têm absoluta independência. É um mundo pós-moderno. E aí vem a igreja orientando que não pode ser assim. Esse modelo de família, irmãos, que cada um pode fazer o que se bem entende, não é o modelo da Bíblia. A Bíblia coloca regras e coloca limites. Irmãos, muitos lares apenas têm o rótulo de cristão, mas há muito tempo não se serve a Deus devidamente ali. Quantos pais já abdicaram das suas responsabilidades quanto à formação espiritual, moral e ética de seus filhos? Os filhos precisam ter limites. Não é a minha matéria que eu vou falar, mas é sobre ainda essa questão de ter limites. Eu disse aqui numa mensagem que eu falei há uns 2 anos atrás. Filhos têm que ter limite. Na madrugada de um sábado, do dia 23 de junho de 2007, isso foi reportagem na televisão e no jornal, principalmente o Jornal Nacional da Globo. A mulher Cirlei Dias, ela saiu cedo do apartamento onde ela trabalhava como doméstica lá na Barra da Tijuca. E ela estava indo para uma consulta médica, estava num ponto de ônibus, como qualquer pessoa menos favorecida, e ela estava ali dependendo de ir cedo para um posto médico, precisava ir de madrugada. Estava num ponto de ônibus, ali esperando o ônibus. Enquanto ela aguardava o ônibus chegar, 4 jovens desceram de um carro e começaram a puxar a sua bolsa, começaram a agredi-la. E, de acordo com a vítima que ela relatou, ela levou muitos pontapés, chute no rosto, socos, cotoveladas. E lá, quando ela foi dar o depoimento, estava toda com hematomas em todo o rosto. E quem fez isso? Foi 4 jovens, também um motorista que estava no carro, todos da classe alta do Rio de Janeiro. E o que me chama a atenção, todos eles moravam em apartamentos luxuosos lá no Rio. E todos faziam faculdades, algum de turismo, outro de administração, outros de direito. E todos, o que chamou a atenção, e que me chamou a atenção, é que todos os pais desses jovens reconheceram que seus filhos erraram, mas eles tentaram amenizar a brutal agressão. E um pai desses foi até que, representando os outros pais, disse, foi um pequeno deslize dos nossos filhos. E como a mulher é mais frágil, então uma pequena encostada já gera um hematomas. Agora, o que chamou a atenção da reportagem não foi isso. É que nessa história teve um pai que deu uma lição certa aos seus filhos. Mas, infelizmente, o pai que deu a resposta e fez as coisas certas foi o pai da vítima, que era um pedreiro, 54 anos na época. Aquele pai, sem muita cultura, ele soube educar seus filhos com amor e respeito pelos outros. E depois de saber dos comentários que os pais fizeram, que apenas foi um pequeno deslize, aquele pai, o nome dele era Renato Moreira Carvalho, ele disse, eu criei 4 filhos, nunca tive condições de dar uma bicicleta para eles, mas eu soube dar alguma coisa, eu soube dar limites para os meus filhos. Filhos que não têm limites, eles vão ser vergonha e encrenca para seus pais.
Nós vivemos dias complicados da educação de filhos, irmãos. Muito complicado. Nesse assunto, vai ser falado outro dia, mas é tão complicado hoje, irmãos, que hoje tem a lei da palmada, enquanto a Bíblia diz que pais que não usam a vara ao filho, o filho se torna vergonha para os pais. Mas agora tem a lei da palmada. E os filhos sabem. E eles dizem, olha, se tu me bater, eu chamo a polícia. Irmãos, o mundo está tão virado de cabeça para baixo. Semana passada, alguém chegou aqui para falar com os nossos pastores, dizendo, aconselhar o filho de 16 anos. E a mãe sempre apanhava do filho. E se a mãe bater no filho, ela pode ser presa. Mas o filho pode bater na mãe, 16 anos. Por quê? Porque ele queria que fizesse os agrados, que a mãe comprasse não sei o que lá, enfim. E assim não é. Esse não é um de muitos casos que acontece no nosso Brasil. Se os pais não der o que o filho de menor entre aspas, né? 16, 17 anos, 15 anos, se não der, os filhos estão batendo nos pais, e se eles inventar de bater, vão ser chamados lá, irmãos. Mudando os valores. Por isso, essa inversão de valores vai desaguar, irmãos, numa delinquência terrível. Nós já estamos colhendo frutos terríveis de uma adolescência sem limites. E não espere que vai ficar melhor o nosso Brasil, irmãos. Não espere que vai ficar melhor o nosso Brasil. Não vai ficar melhor. Porque as leis protegem. Até 17 anos, mas faltando um dia para 18 anos, pode matar, pode bater, pode fazer nada. Não acontece nada. Não acontece nada. Fica ali um pouquinho, não acontece nada. Esse é o nosso Brasil. Mas a igreja ainda está aí para fazer a diferença. Irmãos, Josué, ele decidiu, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que entender que isso não é algo mágico, irmãos. Não é algo repentino. Não é algo assim ilusório, uma ilusão. Eu vou servir ao Senhor e toda a família vai servir ao Senhor. Não, irmãos. Não é algo mágico. É algo com muita oração. É algo com muita dedicação, com muita determinação. Não se educa filhos de um dia para o outro, não, irmãos. É uma vida. É tempo que tem que investir na vida dos filhos. São necessárias atitudes, ações que venham realmente alcançar o objetivo para você e a sua casa servir ao Senhor. Irmãos, como uma família pode servir ao Senhor? Como uma família deve servir ao Senhor? O serviço cristão é essencial na vida de todos os membros de uma família que professam sua fé em Jesus. A família vai servindo ao Senhor, irmãos, quando ela vai primeiro tendo presença de Deus em sua casa, quando a sua casa se torna um pedaço do céu, porque ali os pais oram e os filhos estão vendo os pais orar. Agora, você não pode fazer também da oração que venha a ser como que um castigo para teus filhos. Tem pais que quando querem castigar seus filhos, você fez errado, vai para o quarto, vai orar. Oração não é castigo, irmãos. Oração não é castigo. Nunca faça isso, irmãos. Oração tem que ser algo prazeroso. Ensina seus filhos a ter prazer em orar. Quando você vai dar algum castigo, você vai tirar alguns benefícios, algumas mordomias do teu filho, mas não oração, irmãos. Oração não é castigo, oração tem que ser prazer, irmãos. Nós temos que servir ao Senhor com integridade.
Temos que ter comportamento íntegro, irmãos. Temos que servir a Deus observando a palavra de Deus. Você precisa viver Deus na tua vida. Você não pode viver de aparência, porque os teus filhos vão perceber isso. Nós temos que servir ao Senhor com lealdade, com fidelidade, com santidade, com alegria, porque a Bíblia diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria, apresentar a Ele com cânticos, com hinos de louvor e adoração ao Senhor. Na tua casa precisa ter isso, irmãos. Adoração, louvor, meditação da palavra. Quando José diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele estava dando a ideia de um conjunto. Ele diz, eu mais a minha casa. É claro que ele não queria servir sozinho, eu e a minha casa, eu mais a minha casa. Irmãos, a igreja, ela é resultado de como você serve a Deus lá na sua casa. Essa é uma grande verdade. Se você serve a Deus com alegria na sua casa, a igreja vai ser uma igreja alegre. A igreja é o resultado de como você serve a Deus lá no teu lar, irmãos. Ah, pastor, não pode, porque na minha casa... Não, irmãos. Independente se na tua casa você tem diversos problemas com alguém que não é cristão ou com alguém que é um cristão não comprometido. Mas isso não pode interferir no você servir a Deus com alegria lá dentro da tua casa. Você precisa fazer a diferença lá. Irmãos, a tua casa é a extensão da igreja e a igreja é a extensão da tua casa. Porque você precisa entender que como você sai da tua casa com alegria, você sai da tua casa bem, você vai servir a Deus aqui na igreja bem, com alegria, irmãos. Agora, se você teve diversos problemas lá dentro da tua casa, você vem para a igreja com esses problemas. Então, meus queridos, você precisa fazer da tua casa que seja um pedaço do céu. Aleluia. A igreja, os departamentos da igreja, tudo vão funcionar melhor se você realmente estiver servindo ao Senhor com alegria. As famílias precisam escolher a quem servir. E começa com você, pai, com você, mãe. Hoje são muitos os deuses que infiltram sorrateiramente no meio da nossa família, irmãos. São muitos deuses. Hoje são os deuses do materialismo, através das ideologias materialistas, principalmente as ideologias que vão tirando Deus de tudo, irmãos. Devemos ter cuidado com os meios de comunicação, porque eles negam a existência de Deus, reduzindo tudo ao tangível, aquilo que é tangível, aquilo que você vê é isso, e fé nada, irmãos. Tem pessoas que estão debruçando e fundamentando a sua família, irmãos, nos valores terrenos, naquilo que é material, no aqui e agora, naquilo que se pode conquistar. Tem famílias que estão fundamentadas no consumismo, se compra de tudo, depois vai ver se vai conseguir pagar, e a família vive um caos financeiro. Uma outra matéria que será falada sobre isso, mas porque tem famílias que o seu Deus é o dinheiro, irmãos. Só que o dinheiro lá, não tem dinheiro que chegue para todo o consumismo que eles querem consumir. Irmãos, tem famílias que estão colocando todas as coisas secundárias em primeiro lugar. Agora, família bem estruturada, família feliz, família abençoada, é família que Deus está em primeiro lugar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeiro Deus, e as outras coisas serão acrescentadas, irmãos. A sociedade moderna já fez a sua opção. A sociedade aí fora, irmãos, eles preferem o humanismo ateísta, eles preferem o Deus desse século, os Deus dos deleites e prazeres carnais. Eles não querem compromisso com Deus, não querem. O Deus desse século está cegando as pessoas, e as pessoas estão cegas, e a gente olha assim, se não for Deus, não tem jeito de mudar as famílias. Mas eu termino dizendo, que bom que Josué deixou esse exemplo, diz, eu e minha casa. Josué demonstra resolução, ele demonstra determinação,
ele sabia o que devia fazer. Irmãos, depois de avaliar as grandes coisas que Deus havia realizado com Israel, com a nação de Israel, então ele toma a decisão: eu e minha casa, nós queremos servir esse Deus que abençoou Israel, que tirou Israel do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que fez milagres no deserto. Nós queremos servir esse Deus. Irmãos, infelizmente, a história de Israel é abundante em mostrar o sofrimento, a miséria, as lágrimas, as perdas, as derrotas que Israel teve, o sofrimento que Israel teve. Por quê? Eles deixaram muitas vezes de servir a Deus. E quando eles deixavam de servir a Deus, a miséria, as derrotas, as lágrimas, as mortes, era algo normal que acontecia dentro da nação de Israel. Por quê, irmãos? De resultado de não servir a Deus. É catastrófico nós ler Juízes e nós ler Reis e Crônicas, quantas derrotas Israel teve, principalmente em Juízes, porque a Bíblia diz que quando eles buscavam a Deus, Deus dava vitória. Mas quando eles deixavam Deus de lado, então Deus deixava eles à mercê da sorte. E era só derrota, era só lágrima. Daqui a pouco eles vinham no meio de muitas perdas, de muito sofrimento, de muitas lágrimas. Eles reconheciam que eles haviam errado. E eles começavam a buscar Deus. Deus levantava um juiz, dava vitória. Daqui a pouco já esqueciam de Deus outra vez. Irmãos, hoje é assim. Você não pode abrir guarda. Todo momento você precisa estar, você e a tua casa, comprometido com Deus e a sua obra. Porque dia após dia são diversos os ataques querendo destruir a tua fé, querendo acabar com os teus compromissos e com as tuas decisões de servir a Deus. Mas você não pode parar de vigiar, continue vigiando. A grande verdade é que o mundo já tomou a sua decisão, pois os seus princípios nada tem a ver com Jesus e seus ensinamentos. Não, irmãos, mas Josué tomou a decisão e ele deixou o exemplo. E não é diferente hoje. Nós precisamos tomar a decisão. Temos que fazer escolha. O que Josué estava fazendo era escolha. Ele fez a escolha certa. Eu vou servir ao Senhor. Você precisa tomar escolha do que você vai colocar dentro da tua casa, de como servir ao Senhor, de como você vai realmente ser um crente. Irmãos, toma as escolhas certas. Não permita, irmãos, que dentro da tua casa a palavra de Deus venha a ser pisoteada. Não permita que a palavra de Deus venha realmente estar indiscreto, venham dentro da tua casa inverter os valores. Não, irmãos, a família hoje enfrenta essas inversões de valores morais, éticos, sociais e espirituais, mas a família precisa dizer: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. O ideal de Deus para a família continua sendo o mesmo, irmãos. É o homem, é a mulher se unindo para dar continuidade ao ciclo dinâmico da vida, e a família realmente buscando a Deus para que o Espírito Santo possa dar força, possa dar graça para que você possa ser um vencedor. Enquanto o mundo cocheia entre dois pensamentos e segue após o Deus desse século, nós, como crentes, decidimos servir ao Senhor como Josué. E nós não estamos entre dois pensamentos. Nós temos um pensamento firme: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Não fique entre dois pensamentos. Coloque Deus no coração dos teus filhos. Coloque Deus no coração das tuas crianças. Coloque Deus no coração dos teus adolescentes. Eu sei que não é fácil, principalmente adolescentes, principalmente nessa faixa da adolescência. É complicado, mas nada que você clamando a Deus e o socorro virá, e sabedoria de Deus virá, para você colocar Deus e Deus a intervir na vida dos teus filhos. Ficamos em pé nesse momento. Eu e minha casa
serviremos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, o que Josué estava ensinando é que a vida é feita com escolhas. E as tuas escolhas hoje vão refletir o que vai acontecer amanhã. As tuas escolhas hoje dentro da tua casa vão refletir como o teu lar vai ser amanhã. Principalmente você que tem filhos pequenos. As tuas escolhas vão trazer bons resultados ou vão trazer consequências irreparáveis. Tudo depende das tuas escolhas. Josué soube fazer a escolha. Ele soube escolher Deus. E você, irmãos? Você precisa não só escolher Deus, mas escolher como colocar esse Deus no coração dos teus pequenos. Como colocar Deus no coração da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos. Meus irmãos, você pai, você mãe, que tem filhos não crentes ou desviados, não pare de clamar. Pelo amor da alma destes. Eu creio no que a Bíblia diz, que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Os teus filhos adolescentes, os teus filhos jovens, os teus filhos casados, eles podem fugir dos teus conselhos e das tuas palavras, mas não tem como eles fugir da tua oração. Eu creio no poder da oração. Há momentos na vida que não tem muito o que falar com o filho. Conforme a idade, não tem muito mais o que aconselhar. Você já aconselhou, já fez de tudo. Você precisa chorar na presença do Senhor. As tuas lágrimas para com os teus filhos, elas terão efeito. Muitas vezes, quem sabe, você não percebe ou não vai conseguir ver o efeito da tua oração. Você, quem sabe, poderá acontecer de não chegar a ver o resultado da tua oração. Mas não cesse de orar, porque a tua oração tem efeito. As melhores armas estão conosco. A Bíblia diz que essas armas são poderosas para destruir as fortalezas infernais. Ore pelos teus filhos. Você, pai, você esposo, que sua esposa não é crente, você precisa orar. Você, esposa que tem esposo que não é crente, você precisa orar. Eu fico abismado com pais que perderam o senso da responsabilidade de orar pelos seus filhos ou por um ente querido, por alguém da família que não é crente. Não perca esse senso da oração, de interceder, porque a oração de intercessão é como uma bomba atômica no arraial do inimigo e vai destruir as correntes que amarram essa pessoa que você está intercedendo. Ore. É claro que nada é passo de mágica, mas vai acontecer, porque a Bíblia diz que a oração feita por um justo. Você é justo em Cristo. Você é justo em Cristo. Cristo te justificou. Cristo te justificou. E então você tem direito a orar. Você tem direito dado por Cristo, irmãos, a chegar na presença do Todo-Poderoso. É claro que é misericórdia, mas você pode chegar à presença de Deus porque você foi justificado em Cristo e orar. E a Bíblia diz que o Senhor vai nos ouvir. A Bíblia diz que nós temos um advogado e ele pode nos atender. Um advogado que está a nos ouvir. A Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Clame, irmãos, clame e declare: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Profetize isso, irmãos. Nem que você não esteja vendo, mas profetize: eu e minha casa vamos servir ao Senhor.
eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Ah, pastor, eu estou vendo tudo ao contrário. Não pare de orar, não pare de clamar. Deus vai te ouvir, aleluia. E você vai ver o teu filho servindo ao Senhor. Mas para isso, eu termino dizendo, você tem que ser o exemplo. Porque se você não der exemplo, eles jamais vão servir a Deus. Se você sai da igreja, falando mal dos cultos, falando mal dos obreiros, falando mal do pastor, teus filhos nunca mais vão querer saber de igreja. Por que igreja? Se meu pai vai na igreja, mas ele fala mal da igreja, fala mal dos cultos, fala mal do pastor. Como que teus filhos vão amar o pastor? Como teus filhos vão ter prazer de ouvir o pastor se você fala mal do pastor, se você fala mal de tal obreiro, se você fala mal daquele presbítero, se você fala mal da... Irmãos, como? Meus queridos, isso é muito tremendo. Isso é muito tremendo. Você é o espelho. Você é o espelho. Aleluia. Principalmente você que tem ainda teus filhos pequenos. Oh, meus queridos, o que você faz, o que você fala, teus filhos vão imitar. E que eles possam imitar boas coisas. Mesmo muitas vezes você sendo tão fiel, os filhos não imitam você, quanto mais se você não der exemplo. Então, irmãos, vamos falar com Deus e ser um exemplo. Aleluia. Você está perto da sua família? Você está perto dos seus filhos aí? Está perto da esposa? As famílias fiquem juntos nesse momento. Se você não tem família junto aí, chegue perto de uma outra pessoa para não ficar sozinho. Chegue perto de alguém. Se você está sem sua família aqui, chegue perto de alguém. Aleluia. Aleluia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pais que aqui estão, pai e mãe, vocês sabem. Depois que você se torna pai, depois que você se torna mãe, nunca mais você vai ter aquele descanso, assim, aquela despreocupação. Depois se torna pai, os filhos casam, os filhos têm filhos, mas você sempre vê teu filho como aquele que você precisa saber como estão, precisa como cuidar deles. Depois que se torna pai e mãe, o coração sempre fica preso aos filhos. Não tem como ser diferente. Não tem como. Você vai envelhecendo, mas a gente sempre está preso aos filhos. Isso quer dizer, nós que somos crentes, sempre temos que estar orando pelos nossos filhos. Os filhos orando pelos pais também, é claro, sem dúvida. Irmãos, Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolham, porque eu já escolhi. Eu quero crer que você já escolheu. Você já escolheu, irmãos. Quem sabe teus filhos ainda não fizeram a escolha, ainda estão dúbios, não têm firmeza nas suas escolhas. Continue orando por eles. Ore pelos teus filhos. Aleluia. Vamos falar com Deus. Pai querido, Pai santo, sabemos que no momento culminante da nação de Israel, Josué chamou toda a nação para uma decisão. Porque ele havia feito a escolha de servir a Ti, Senhor. E ele agora diz a toda a nação, vocês escolham a quem servir, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, como igreja, nós estamos aqui, junto com nossas famílias, dizendo, Deus, eu e minha casa vamos servir a Ti, Senhor. Eu e minha casa
vamos servir de todo o nosso coração, de toda a alma, de todo entendimento, de todo pensamento. Nós queremos servir a Ti, Senhor, de todo o nosso coração. Deus de força, Deus de sabedoria, Deus de discernimento, Deus de graça, Deus de capacidade, Deus de entendimento, para que nenhum pai, nenhuma mãe que esteja aqui nesta noite venha abrir guarda, venham relaxar na questão da educação dos seus filhos, para que eles possam levar os filhos a temer a Ti, ó Deus. Sabemos que criar filhos não é brincadeira. Sabemos que criar filhos não é nenhum parque de diversão. Há uma complexidade muito grande hoje no educar filhos. Deus, nós precisamos de graça, precisamos de sabedoria, precisamos de força. Espírito Santo, nós precisamos da Tua direção. Espírito Santo, guia os passos de cada pai, de cada mãe. Guia os passos de cada filho. Deus, dê sabedoria a esses pais. Dê sabedoria aos pais da igreja, para que realmente cada pai e cada mãe possa fazer a diferença dentro da sua casa. Deus, esse pai e essa mãe precisam de graça, de força, de poder, de unção, de inteligência, de discernimento, para que possam também dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus, ensina-nos a te servir com alegria, ensina-nos a ter temor, ter lealdade, ter santidade, ter pureza na nossa mente, no nosso coração, para te servir com alegria. Deus, que esse homem, esse pai possa ser mais amoroso dentro de casa, que essa mulher, essa mãe possa ser mais amorosa dentro de casa, que esse filho, esses filhos venham ser mais amorosos para com seus pais e entre seus irmãos dentro de casa. Deus, que o temor a Ti venha ser o princípio de toda a verdade dentro dessa casa. Deus, cuida dessa casa. Deus, cuida desse lar. Deus, cuida desse casamento. Deus, cuida dessa família. Deus, nós precisamos da intervenção de Tua parte. Venha sobre essa casa, Pai. Em nome de Jesus. 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 Venha a Tua presença sobre esta casa. Venha a Tua presença sobre esse lar. Venha a Tua presença sobre essa vida. Espírito Santo, dê força. Espírito Santo, cuida. Espírito Santo, protege. Espírito Santo, precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Espírito Santo, para que possamos fundamentar todo o ensinamento dentro do nosso lar, nas poderosas palavras dos céus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.